Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você já estava pensando, olha, o padre está atrasado. Não, gente, 5 minutos não é atraso. 5 minutos é suspense. Vamos rezar juntos. Bom dia, Terezinha. Vamos rezar especialmente hoje pelo Maurício, Terezinha. Maurício Herman foi nosso secretário e agora atualmente trabalha conosco na parte administrativa, financeira. E ele está com um pequeno problema, está se recuperando do implante de um marca-passo e nós estamos rezando de um modo muito especial por ele nas missas, nesses dias. E hoje eu coloco de um modo muito especial a saúde e a vida dele aqui nesta oração da manhã. Bom dia, Cris, Nívia, Cris Novete, bom dia. A Cris falou suspense. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia a todos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, assisti-me nesta meditação. Amém. Hoje nós estamos na prédica de número 19. E o tema é o recolhimento em meio às tarefas. O recolhimento no trabalho. Então, nós vimos que para seguir Jesus é preciso pureza de intenção, reta intenção. Então, querer Deus, querer de fato seguir Jesus, não querer outra coisa a não ser isso. Depois, invocar muitas vezes a presença de Deus. Estar consciente desta presença. Mergulhar nesta presença enquanto eu faço minhas tarefas, meus trabalhos, presença de Deus. Mas isso não é possível se a alma não estiver recolhida. Então é o tema de hoje. Seguir Jesus é complicado, é difícil, sem um recolhimento. Então está muito ligado com a questão da presença de Deus. Para São Paulo da Cruz, esse exercício ele era indispensável no segmento de Jesus. Seja o recolhimento interior, seja o recolhimento exterior. Para Paulo da Cruz, o recolhimento interior seria a solidão com Deus em pura fé. Isso ele diz em várias cartas, ele insiste em várias cartas. Então, dentro de mim, na minha mente, eu estou a sós com Deus em pura fé e não disperso com um monte de pensamentos. E exteriormente, essa atitude interior, ela se torna perceptível. Ele diz assim, sobre o recolhimento exterior, abre aspas, mantende-vos na cela do vosso espírito, ou seja, esse recolhimento interior, e assim tereis espaço de arder de santo amor, mesmo em meio às ocupações. Fecha aspas. Ou seja, o recolhimento interior, ele acaba dando o exterior, os nossos trabalhos, as nossas tarefas, uma atitude mesmo desse recolhimento. Então eu me foco, eu me concentro naquilo que eu estou fazendo e não me disperso. Tem gente que é assim, né? Está fazendo uma coisa, mas está ocupado em outra, pensando em outra e totalmente disperso
e não tem fruto aquilo que a pessoa faz. Fundamento disso, São Paulo da Cruz nos lembrava, né? Que está em Colossenses, na carta de São Paulo apóstolo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: vossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Vossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. O fundamento do recolhimento é seguir Jesus sem precisar estar distraído, sem precisar estar disperso ou aparecendo o tempo todo. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que ser o centro das minhas tarefas é o próprio Jesus. Então São Paulo da Cruz ele tinha pavor disso, né? De aparecer e de estar distraído, né? É preciso que eu desapareça para que Cristo apareça. É preciso que eu esteja recolhido para que eu esteja concentrado naquilo que eu estou fazendo. E aí uma série de recomendações, uma série de questões e recomendações que Paulo da Cruz nos dá. Eu não vou tratar todas, porque esse é um tema que é bastante comum, depois vai aparecer em outras situações. Então, primeiro, não é uma coisa de ocasião. Não é uma coisa de ocasião. É ato contínuo. O recolhimento, quando você o pratica, ele se torna um hábito. O hábito é aquilo que, de tanto ser feito, torna-se algo comum, algo connatural a você. Então, ser uma pessoa recolhida, não somente estar recolhido, ser uma pessoa recolhida. De tanto praticar o recolhimento interior e exterior, isso se torna um hábito. Diz São Paulo da Cruz, abre aspas, o verdadeiro servo de Deus anda sempre recolhido em companhia de Jesus Cristo. Sempre. Anda sempre recolhido. Fecha aspas. Para os seus religiosos, os passionistas, São Paulo da Cruz recomendava que aprendessem a querer estar em 3 lugares: a capela, a cela e no templo interior do Espírito. Então, se você quer ser uma pessoa recolhida, aprenda a estar na igreja, no seu quarto ou na sua casa, e tem alegria estar na igreja, tem alegria estar na sua casa, porque são os lugares mais fáceis de recolhimento. Aqui ele está falando para os religiosos, não está falando para a dona de casa. E no templo interior, que somos nós mesmos, que sou eu mesmo. A e B, capela e cela, preparam-se. Então, do recolhimento na capela, do recolhimento no quarto, na cela, é assim que se chama o quarto do religioso, cela. Porque ele está ali aprisionado com Cristo. E o recolhimento, repito, na capela e na cela, faz com que esse recolhimento interior que eu cultivo, né, na capela e na cela, depois vá comigo para a vida, para os trabalhos. Quando eu tiver que fazer alguma coisa, tá atarefado em alguma coisa, eu com certeza levo os frutos do recolhimento e mantenho esses frutos no meu trabalho cotidiano. Então, veja que coisa interessante. Somente uma pessoa recolhida, ela pode de verdade servir a Deus. Uma pessoa que vive dispersa, que vive com a cabeça no mundo da lua, ela não consegue servir a Deus com continuidade, ela não termina o que ela começa, ela não trabalha, ela não se ocupa verdadeiramente com zelo, com aquele brilho, tem um nome próprio, estou tentando achar a palavra correta, você faz aquilo com excelência, essa é a palavra. Ora, eu só posso fazer para Deus, eu só posso trabalhar para Deus no serviço ao irmão, à igreja, às atividades que eu tenho que produzir da minha profissão com excelência. Então, a ideia que nós estamos ouvindo, o ensinamento que nós estamos ouvindo de São Paulo da Cruz, que tem base naquilo que Paulo, apóstolo, né, dizia na carta aos Colossenses, vossa vida esteja escondida com Cristo em Deus,
É para principalmente as tarefas. Porque, de fato, quando você está rezando, você está recolhido em Deus. Muito difícil, né? Por mais distrações que você tenha, você está de alguma maneira recolhida. Ora, o duro é você estar na presença de Deus e concentrado em recolhimento nas tarefas do dia a dia. Então, eu posso, assim, servir ao próximo, trabalhar, exercer atividades várias, de modo frutuoso, que eu venha a dar fruto. Aí, São Paulo da Cruz dizia assim, o corpo se move, as mãos trabalham, a boca prega o evangelho, mas todas essas tarefas estão sendo cuidadas pelo amor de Deus que vive em nós. Então é bonito isso, eu acho bonito isso que ele dizia, né? Então, por exemplo, enquanto as mãos trabalham, pelo fato de eu estar recolhido em Deus, as minhas mãos trabalham em Deus. As minhas mãos trabalham por Deus. As minhas mãos trabalham dando lugar ao próprio Deus, para que Ele trabalhe através de mim. Entre aspas, São Paulo da Cruz dizia, do recolhimento do coração procede todo o bem, porque tal recolhimento une a alma com Deus. Bonito isso, né? Então, do recolhimento do coração, todo bem. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você trabalha, rende como resultado o bem. O trabalho rende, o trabalho dá resultado, e inclusive resultados sobrenaturais. Às vezes eu escuto muito isso, eu trabalho, eu não vejo resultados, só resultados humanos, só resultados que é próprio do meu trabalho. E eu queria que resultados sobrenaturais, resultados que fossem espirituais. É possível colher resultados espirituais de trabalhos e de tarefas meramente humanas quando você trabalha em recolhimento na presença de Deus. Como se exercita o recolhimento, segundo São Paulo da Cruz? Então, segundo a doutrina espiritual de São Paulo da Cruz, são 4 as indicações de como exercitar esse recolhimento. Então, a primeira, você não força a barra. Então, primeira coisa, para trabalhar, para viver recolhido, você não deve forçar a mente. Isso deve acontecer naturalmente. Naturalmente no sentido de que você vai se aquietando pacificamente, sem barulho e sem esforço. Então você não força a barra, entendeu? Não é, então, peraí, como é que eu vou dizer isso? Não é um exercício de yoga, não é um exercício simplesmente de respiração. Então, eu vou respirar, não, pode até ajudar um exercício de respiração, mas não é essa coisa oriental, não é essa coisa de... Então, porque não tem esforço da mente, não tem um esvaziamento da mente, não é isso, porque a mente está concentrada em Deus, a mente está recolhida em Deus. Então, essas práticas orientais, geralmente elas ensinam que a mente se esvazie. Isso não é meditação, isso não é recolhimento. Recolhimento, a mente se move para Deus. E Deus não é uma coisa vazia, um nada. Deus não é um nirvana, não. Deus é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. E no caso nosso, de cristãos, Deus é uma pessoa que tem rosto. O rosto de Deus é Jesus de Nazaré. Eu posso ver espiritualmente a Deus que se fez carne, que se fez homem. Então, a mente não fica se matando, se esforçando. Isso decorre tranquilamente, pacificamente. Segundo, para exercitar o recolhimento, o desapego de todas as coisas. Amar as coisas sem ser escravo delas. Usufruir das coisas, mas o fruir é só em Deus. Isso é bem Santo Agostinho, né? Como eu disse para vocês, Paulo da Cruz, não sei por que vias, mas com certeza bebeu muita coisa de Santo Agostinho. Por exemplo, essa questão do uso e do fruir,
do usar e do fruir está num texto de Santo Agostinho chamado De Doutrina Cristiana, sobre a doutrina cristã. Então, eu uso as coisas, mas fruir, eu fruo somente em Deus. Usar e fruir não é a mesma coisa. Então, das coisas todas que existem no mundo, inclusive em relação às pessoas, eu uso da presença delas, trabalho para elas e faço isso sem ter nenhum tipo de apego, nem às pessoas, nem às coisas. No caso de pessoas, eu amo com toda a liberdade. E em relação às coisas, eu utilizo, com toda a liberdade também. Mas fluir, amar, somente a Deus. Terceiro, a guarda dos sentidos. Então, como é que eu vou viver em recolhimento se os meus sentidos estão dispersos? Então, eu cuido do olhar, do ouvir, do falar. Então, eu não fico disperso, olhando tudo e todos. Então, uma curiosidade mórbida de quem não pode passar 5 minutos com os olhos resguardados. Tem que estar olhando coisa, internet, televisão e não sei o que, e olha para aquilo. Uma curiosidade mórbida, repito, que distrai a mente o tempo todo e não consegue permitir que a mente se eleve para Deus. Então, e ouve uma coisa aqui, e quer ouvir outra coisa ali, e fala daqui, e fala daquela, e tem que dar uma opinião para tudo, menos. Guarde os sentidos. Por fim, manter a mente e os afetos em Deus. Pensamentos devem ser elevados. Então, cuidado com o que você pensa. Então, pensar coisas elevadas, nobres, inteligentes, coisas que edificam. E a mesma coisa no ver, no falar, no agir. Coisas elevadas, coisas boas. São Paulo da Cruz dizia que, abre aspas, aí abre aspas grandes, enormes, porque essa frase eu acho que é a que resume tudo. Uma palavra de amor basta para manter o coração recolhido por um bom tempo. Então, veja que interessante. Eu posso usar uma palavra de amor para voltar ao recolhimento. Lembra que nós falávamos ontem da presença de Deus? O quanto que as jaculatórias ajudam, quanto que recordar um versículo bíblico ajuda, quanto que recordar uma cena, uma passagem, um mistério da vida de Cristo, como isso ajuda? Um único pensamento, uma única palavra de amor basta para manter o coração recolhido por um bom tempo. Interessante essa frase, um bom tempo. Ou seja, não se espante com distrações. Isso aqui é um exercício. Então, se é um exercício, é porque a mente, o apego às coisas, os sentidos, com facilidade se distraem e você tem que voltar a exercitar. Mas, como dizia São Paulo da Cruz, sem forçar a mente, sem forçar a barra, é de boa, tá bom? Fatinho. Nas direções espirituais do nosso santo, São Paulo da Cruz, ele fazia questão de manter a ideia e de mostrar que a santidade era um chamado universal, que pode ser vivida, a santidade, por toda pessoa, por todas as pessoas, por todo cristão, na normalidade da vida. Ou seja, eu não preciso, São Paulo da Cruz dizia, ir para um mosteiro para ser santo, para viver em recolhimento. E veja, ele dizia, não qualquer vida espiritual, mas viver uma vida de grande santidade, dizia São Paulo da Cruz. Mas como levar uma vida recolhida, pura, na presença de Deus, na correria desse mundo? E aí, como fazer isso? Você que é dona de casa, você que é casado, pai de família, como é que é possível? Então eu trago aqui um fatinho. Havia um senhor chamado Tomás Fosse e ele era dirigido de São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz era o diretor espiritual dele. E ele sempre teve
muito desejo de vida de santidade, uma vida de santidade profunda. E ele é uma dessas pessoas que queria levar uma vida de monge, sendo casado, pai de família, dentro de casa. E chegou a pedir, inclusive, para São Paulo da Cruz, se não era o caso dele fazer um voto de continência conjugal, ou seja, de não ter relações com a esposa, para viver ainda mais uma vida de recolhimento na presença de Deus. Resposta de São Paulo da Cruz para o senhor Tomás: não é possível. Tem uma frase de São Paulo da Cruz que eu acho muito bonita. São Paulo da Cruz dizia assim: todo homem casado é obrigado a viver a sua condição, na sua condição. E quem tem mulher não tem que querer viver como um capuchinho. Porque o capuchinho é sinônimo de pobreza, né? De despreendimento e tal. Não dá para ser um capuchinho tendo mulher e filho. Simplesmente impossível. Então, como um casado, um pai de família, um profissional, pode levar uma vida santa? Então, São Paulo da Cruz escreve para o senhor Tomás Fossi, respondendo a essa indagação dele. Então, primeiro, você vai ser santo cumprindo seus deveres de pai de família, educando seus filhos, sendo prudente, inclusive até nas esmolas, para que a sua família não venha sofrer nenhum dano na economia. Porque o senhor Fossi era daqueles que chegava um pobre, ele queria dar tudo, né? Queria ser tão desprendido. Então, olha, não dá para você fazer isso, né? Porque tem as tarefas de casa, tem os cuidados da casa. Então, a sua primeira obrigação é cuidar da economia da sua casa, para depois você ter condições de ajudar os pobres. Então, você não pode colocar sua família financeiramente em risco, né? Com as escolas dos filhos, com, enfim, as coisas da esposa, alimento, roupa, vestuário, enfim. Segundo, dizia São Paulo da Cruz para esse senhor, que queria ser santo, como se fosse um monge: viver bem a vida conjugal com sua esposa. E São Paulo da Cruz dizia assim: vocês são chamados a serem santos juntos. Não tem como o senhor ser santo sem ela. E é aquela santidade secreta que existe na cruz. Ou seja, a cruz da vida a dois é redentora. São Paulo da Cruz não tinha a ilusão de que a vida vivida a dois é, de fato, uma vida difícil e complicada. Mas é aí que está a santidade. Você não quer ser santo? Você não quer carregar a cruz? Meu filho, não tem cruz mais pesada do que a vida a dois. Só comparada com a vida do sacerdócio. Então, viva bem, tendo vida conjugal com a sua esposa, estando bem, tendo uma vida com ela de amor, de carinho, de parceria, e é assim que você vai ser santo. Ah, mas é difícil. Pois é. Então você não queria ser santo? Não queria carregar a cruz? Então toma a cruz aí. Isso aí sou eu, né? Terceiro, eu interpretando São Paulo da Cruz. Terceiro, ele diz pro Tomás Fossi: não tem nada de querer viver como um monge, porque isso no final pode ser uma grande ilusão e uma fuga. Você não tendo coragem de encarar a vida a dois, a vida conjugal, você está usando essa ideia, essa ilusão de ser monge, de viver recolhido, de viver um tipo de santidade que não é a sua, de casado, para fugir das suas obrigações de pai de família, de esposo, de profissional. Então, atenção com a sua própria humanidade. Cuidar da saúde, porque você é um pai de família, é um profissional, da alimentação sadia, comer bem, dormir bem, inclusive o necessário, não fazendo vigílias e jejuns exagerados, né? Tudo dentro da sua conformidade, inclusive para você dar conta da sua família, da sua esposa e do seu trabalho. Isso é ser santo. O resto, meu filho, é ilusão da sua cabeça. Tudo bem, era isso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, era isso. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que vocês deixaram. Que São Paulo da Cruz abençoe a todos. Que Nossa Senhora do Alto do Céu cubra a todos com o seu manto de amor. E que possamos passar hoje o dia em recolhimento. Recolhimento quer dizer, a vida e a mente concentrada nas coisas que são boas, nas coisas que são elevadas, nas coisas, portanto, que são de Deus, né? E não distraída aí com a cabeça vazia. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O homem comum não é fácil atingir o recolhimento verdadeiro. Muitas distrações o atrapalham e mesmo suas misérias. Segundo São Paulo da Cruz, é difícil, mas não é impossível, desde que você faça o exercício de maneira correta. E aí vou de novo para o exercício. O exercício é: não force a barra. Então, ai que difícil, ai que complicado. Acalme, aquiete, pacifique. Está no meio de uma briga, está no meio de uma confusão de trânsito. É possível você estar calmo, quieto, pacífico, desde que você busque isso em Deus. Segundo, não se apegue a nada nem a ninguém. Ame a todos, ame tudo, mas não se deixe escravizar por nada, porque fruir somente e verdadeiramente você encontra em Deus. Guardar os sentidos, não estar disperso, né? Com curiosidade a tudo que vê, a tudo que ouve, a tudo que quer dar opinião, e manter a mente elevada, os afetos elevados para coisas que importam, e não tem nada que importe mais do que Deus. E assim você vai ter recolhimento. Pronto, falei de novo, eu repeti. Recolhimento em meio à maternidade atípica. Um filho com deficiência. Exato, mas aí de novo. A gente não pode querer achar desculpa. Porque se você quiser achar desculpa, você vai achar. Buscar a santidade não pode implicar na fuga das responsabilidades humanas. Exatamente. Inclusive porque isso significaria que você está usando desculpa para não ser verdadeiramente santo no seu estado de vida, naquela vida para a qual Deus te chamou. Deus não te chamou para ser monge, Deus não te chamou para ser capuchinho, Deus te chamou para ser esse homem casado, profissional que você é. Então viva bem o seu estado, não é? Um capuchinho vai ter que ser uma pessoa completamente desprendida em sentido de voto de pobreza, coisa que Deus não vai pedir para um profissional. Ao contrário, Deus vai pedir para você que você ganhe, que você cresça, que você se desenvolva, inclusive para poder ajudar os pobres, ter condições de ajudar a igreja, né? Amém, amém, amém. Porque pela vossa Santa Cruz, o pessoal repete, né? Nada, amém. Não entendi o que a pessoa escreveu aqui. O fatinho de hoje extremamente útil. Amém. Aqui travou, mas deu para escutar até o começo dos fatinhos. Ai, que pena. Depois você vai para o YouTube. Lá vai estar, daqui a pouco, tudo o que foi falado aqui. Que São Paulo da Cruz nos abençoe e que Nossa Senhora interceda para que possamos carregar bem a nossa cruz. Ser forte, não encher o saco, trabalhar e servir. Olha, como uma pessoa aqui bruta resumiu tudo segundo o estilo Padre Ubirajara. Tudo passa, só Deus basta. Nenhuma vocação é fácil. Pois é, se fosse para ser fácil, não tinha que ter a graça de Deus. A receita do bolo, tá aí, faz. Se puder desfrutar dos benefícios. Deus abençoe, gente. Tudo de bom. Bom dia. No final do dia, não se esqueça de fazer suas anotações no seu diário espiritual. Tem gente que está atrasado com o diário espiritual, porque vai deixando para o outro dia e vai ficando atrasado. E não se esqueça de curtir, de dar seu like, de apertar no aviãozinho, distribuir para outras pessoas que você acha que precisam ouvir esta prédica de hoje. E é isso aí. Bom dia. Deus abençoe.